Decepções na vida cristã nunca são fáceis de suportar, e uma das mais difíceis é experimentar a decepção dos membros da igreja. Apesar de estarmos cercados por nossos irmãos e irmãs em Cristo, pode haver momentos de profunda dor quando descobrimos que alguém nos traiu. Devemos lembrar, no entanto, que enquanto nossa fé deve nos inspirar a viver com verdade e integridade, nem todos escolherão fazê-lo. Isso faz parte da convivência com as pessoas. Nós somos falhos. Nossa prioridade deve ser sempre em perdoar e confiar em Deus para trazer cura ao nosso coração. Em Esdras 9, é isso que vemos. Quando pensava que estava tudo bem, Esdras descobre algo que o deixa profundamente decepcionado. Então, deixa o like, se inscreva no canal e fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Veja o que está escrito em Esdras capítulo 9, versículos de 1 a 4. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram para dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos, e com eles misturaram a descendência santa, e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então, todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados, e eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Esdras achava que tudo estava resolvido e que sua missão havia sido completamente cumprida, até que recebeu a informação de que o povo estava contaminado com casamentos mistos. Isto é, judeus haviam casado com não-judeus, e havia aqueles que se divorciaram de suas mulheres judias para casar com mulheres estrangeiras. E isso era totalmente contrário ao mandamento. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 34, versículos 15 e 16. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Ao receber a notícia, Esdras fica profundamente triste, estarrecido, diz a Bíblia. Ele não conseguia acreditar que aquilo era verdade. E o pior, a liderança do povo estava praticando este pecado. O sucesso ou a ruína de uma nação ou comunidade está na conduta de seus líderes. Não se acostume com uma liderança medíocre que tolera o pecado. Infelizmente, há muitos líderes assim, mesmo em muitas igrejas no Brasil. A nossa conduta enquanto ovelhas, enquanto servos de Cristo, sempre vai ser a mesma de Esdras: observar o que está escrito. A Bíblia Sagrada é o nosso manual. Ela é o que nos diz o que é certo e o que é errado. Eu e você temos pessoas que nos inspiram, homens e mulheres que nos inspiram? Sim, nós temos. Mas todo ser humano é falho. Eles podem errar, eu posso errar, qualquer um de nós pode, mas a palavra de Deus é infalível. Então mantenha o seu coração, o seu olhar, a sua fé na Bíblia Sagrada. Todo homem pode cair, toda mulher pode cair e falhar. Eu posso cair e falhar, mas a Bíblia Sagrada não. Então mantenha os seus olhos nela e não se acostume com uma liderança que tolera o pecado. Não se acostume com falsas lideranças que distorcem a palavra do Senhor Deus, distanciando o seu coração da Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro e Judas falam sobre esse tipo de liderança, sobre esses falsos líderes. Inclusive já tem estudo aqui no canal sobre isso. Se você está debaixo de uma liderança que não honra a Deus ou que você não se sente segura sobre ela, eu aconselho você a orar a Deus e a estudar sobre o tema. Porque muito do que você colhe como ovelha em Jesus é fruto da liderança que você tem. Veja o que está escrito em Esdras capítulo 9, versículos de 5 a 7. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados.
e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. A atitude de Esdras diante do pecado do povo é de humilhação. Assim como Daniel e Neemias, ele se humilha diante de Deus em arrependimento pelo pecado. A grande tristeza de Esdras era saber que, mesmo após tantas adversidades, o povo não havia aprendido. Esdras reconhece que toda a dificuldade que o povo enfrentou ao longo dos anos era fruto de sua desobediência. Infelizmente, há muitos cristãos agindo dessa mesma maneira. O Senhor Deus os exorta, o Senhor Deus chama a atenção, o Senhor Deus fala, mas eles não se voltam para o Senhor em uma atitude de arrependimento. É importante lembrar que Deus ele nos dá um tempo para arrependimento. O Senhor nos dá um tempo, sim, Ele vai agindo por meio da sua misericórdia e nos dando oportunidades de arrependimento. Ele fez isso com Israel. Em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, o Senhor Jesus, João relata a mensagem de Jesus à igreja de Tiatira. E uma das coisas que Jesus diz à igreja é: dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. Por isso eu a farei adoecer e lhe causarei grande sofrimento, para que se arrependa dos seus pecados. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículos de 18 a 21. Deus nos dá tempo para arrependimento, por meio da sua graça e misericórdia, mas infelizmente nem todos aproveitam. Veja o que está escrito em Esdras capítulo 9, versículo 15. Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Uma das grandes virtudes dos homens e mulheres de Deus na Bíblia é o fato de não se acostumarem com o pecado. Esdras, Daniel, Jeremias, Isaías, Esté, todos eles têm um senso de devoção a Deus que deve nos inspirar. Ao contrário de muitos de nós, Esdras assume a culpa. Ele clama pela graça de Deus, Esdras se abre para o Senhor. Ao contrário do que faz Adão e Eva no Éden, Esdras não fica jogando a culpa em outras pessoas. Ele, Daniel, Neemias, como eles me inspiram nisso? Ele diz: eu pequei, nós pecamos. Como igreja, não é uma parte de nós que falha. Como igreja, não é uma parte de nós que erra. Como igreja, quando um erra, todos nós erramos. Todos nós falhamos, porque nós somos um só corpo. Quando o meu dedo dói, não é só ele que dói. E isso, tem um impacto em todo o meu corpo. Quando qualquer parte do meu corpo está enferma, todo o meu corpo sofre. Assim é com a igreja. Precisamos nos unir, buscar ao Senhor, nos voltar para Deus com o coração quebrantado, abrir mão das nossas diferenças e nos prostrar na presença dEle, porque é certo, Ele é poderoso para nos restaurar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos em nome de Jesus pelo Teu amor, por Tua palavra. A Tua palavra é o que nos dirige o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, com base naquilo que está escrito em Esdras capítulo 9, eu oro para que o nosso coração seja como o dele, seja como o de Esdras, que sinta tristeza pelo pecado. Não permita que nós nos acostumemos com o pecado, que nós nos tornamos insensíveis ao pecado. Eu oro para que, como ele, nós nos humilhemos em Tua presença, suplicando Sua misericórdia, porque Tu és bom. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que nós não nos acostumemos com o pecado, que nós não nos tornemos insensíveis a ele, que nós possamos aproveitar o tempo que o Senhor nos dá para nos arrepender, para buscar a Tua face. É a minha oração junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs, que nós não sejamos endurecidos ao arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Infelizmente, muitos cristãos não conseguem desfrutar da vida abundante que o Senhor Jesus prometeu em João capítulo 10, versículo 10. E o motivo disso é porque não conhecem os princípios que estão por trás dessa promessa. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu posso lhe ajudar através do meu e-book, O Segredo da Vida Abundante em Jesus. Ele é gratuito. Para pegar o seu, basta clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários, coração arrependido. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.